Fala galera, a dica de hoje é sobre curto-circuito, parte de eletrodinâmica. Vamos lá! Bom, primeira coisa que a gente tem que saber sobre curto-circuito é a definição, né? Então, vamos definir curto-circuito da seguinte maneira. Chamaremos de curto-circuito a incidência de 0 volts de DDP entre os dois terminais de um elemento do circuito. Como assim? Vamos entender. Olha só, aqui eu tenho um exemplo bem bobo, certo? Um circuito bem simples que tem uma bateria de 20 volts e um resistor ali de 5 ohms. O que a gente precisa lembrar? Um dos polos aqui, uma das extremidades dessa bateria é positiva e a outra extremidade é negativa, beleza? E, dito isso, vamos pensar no seguinte. Eu vou dizer, a gente tem que lembrar que toda vez que a corrente elétrica passa num circuito e ela acaba incidindo sobre um resistor, parte da energia que os elétrons dessa corrente transporta vai se transformar ali em calor. Então, olha o que vai acontecer. Imaginemos que a corrente elétrica esteja indo nesse sentido aqui, certo? Para poder completar o circuito. Então, tá aí a corrente I. Só que no momento que ela passa ali por aquele resistor, ela sofre uma queda de energia por carga que ela tem. Então, a gente vai chamar isso de queda no potencial. Por isso que a gente vai marcar aqui o seguinte, ó. Desse lado, entre a bateria e aqui nessa extremidade, a gente não tinha nenhum elemento de circuito, nenhum resistor. Então, posso chamar esse ponto de A. Beleza. Só que aqui, quando chegou aqui em cima, se você verificar bem, também não passou por nenhum elemento de circuito. Então, aqui nós também temos A. Só que agora, no caminho ali, ó, tem um resistor de 5 ohms. Como tem um resistor de 5 ohms, vai haver queda no potencial, por isso chamaremos aqui do outro lado de potencial B. Tudo bem? Houve uma queda, então o valor do potencial aqui é diferente. Agora, basta a gente completar. Aqui embaixo também não sofreu nenhuma passagem por algum elemento de circuito, então também será o potencial B. Então, o que a gente tem aqui? Esse circuito está funcionando normalmente porque o resistor ali, ó, ele está ligado entre uma DDP A e B. Como aqui é A e aqui é B, a diferença de potencial, a DDP ali, é diferente de zero. Se a gente lembrar bem, a diferença de potencial é igual ao potencial inicial, que é o VA, menos o potencial final, que é o VB. Tudo bem? Só que olha o que pode acontecer. De repente, suponhamos que tenha sido ligado um outro fio nesse circuito. E aí, esse fio foi ligado aqui, ó. Quando isso acontece, certo? A gente tem que lembrar que os elétrons eles sempre procuram o caminho pelo qual eles vão perder a menor quantidade de energia. Então, vamos interpretar aqui de novo, olha só. Ao chegar nesse ponto aqui, ó, aqui nesse primeiro ponto, o que vai acontecer? Os elétrons têm dois caminhos possíveis. Eles podem continuar indo pelo resistor de 5 ohms ou eles podem atravessar o fio, certo? Que não tem nenhuma resistência. Obviamente, eles vão preferir atravessar o fio que não tem nenhuma resistência. Então, vai acontecer que esses elétrons passam pelo fio de resistência desprezível. Só que veja bem, se a resistência é desprezível, ao chegar do outro lado, esses elétrons praticamente não perderam energia. E o que vai acontecer então? O potencial, ao invés de se tornar potencial B, vai continuar com o mesmo nome. Aqui nós teremos um potencial A. Outra vez, porque não houve perda energética, já que ele passou pelo fio ali que estava livre, por assim dizer, não é verdade? Ok, aí olha o que acontece. Se ali ficou sendo A, aqui embaixo também não tem por que ser diferente, vai ser A também, beleza? Então, o que nós temos aqui agora é o seguinte, esse resistor está em curto-circuito. Por quê? Não existe mais uma diferença de potencial nele. Vai ser VA menos VA, portanto, a diferença de potencial no resistor é igual a 0 volts. E é isso que caracteriza um curto-circuito, tudo bem?